neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, Com fidelidade. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo quando sozinho me encontro. Deus fala comigo nos lindos hinos que eu canto. Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala, eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo, por mais indigno que eu seja. Deus fala comigo no santuário da igreja. Deus fala, conheço sua voz de amigo. Deus fala,
O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Ouvintes, o mistério, sem dúvida alguma, é Deus em Cristo. Esse mistério que São Paulo está se referindo na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 26. É, sem dúvida, Deus em Cristo. É o mistério da piedade que o mesmo São Paulo se refere na sua primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. É o mistério tríplice de Deus. Nunca devemos nos cansar, nos enfadar de ouvir estas coisas. Como São Paulo mesmo disse aos Filipenses: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. São Pedro também faz menção do mesmo assunto. Na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 12, Pedro diz: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então Pedro, como Paulo e outras referências nós temos, dirigidos pelo Espírito Santo, sempre procuraram a edificarem a igreja, aos irmãos, na mesma coisa, alertando-os, escrevendo-os acerca da mesma coisa, desse mistério, que é Deus em Cristo, Cristo na igreja. Agora, quando se fala Cristo na igreja, você não pode crer em nenhuma santa igreja. Nenhuma igreja é santa. Não. Quem é santa é o Espírito Santo. E a igreja, quem forma a igreja é você. E o Espírito Santo leva você à santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus. Então você, como membro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, forma a sua igreja. Esse corpo sem você está incompleto, desde que você pertença a este corpo. E se neste corpo faltar a você, este corpo está incompleto. Como se você não tivesse um dos dedos de sua mão. O seu corpo estaria incompleto, estaria faltando um dedo. Assim também é a igreja. A igreja é formada de membros. Agora é certo que, como Jesus disse, ninguém arrebata as ovelhas da minha mão, se referindo justamente aos membros deste corpo. E o corpo de Jesus é completo. Ele será completo. Não faltará nenhum membro sequer. Onde ele estiver, ou mais cedo ou mais tarde, ele tem que chegar.
Porque este membro do corpo do Senhor Jesus Cristo não foi salvo no dia que ele levantou a mão ou chorou ali pela sua salvação. Ele foi salvo desde antes da fundação do mundo. Agora, naquele dia, ele tomou conhecimento desta salvação. E esse conhecimento lhe causou regozijo, arrependimento, choro, lágrimas, confissões, etc. Mas ele foi salvo desde antes da fundação do mundo. Por isso o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Eles falam de religião mais velha, religião mais nova, aquilo outro. Não há nada disto. Só existem duas religiões, uma verdadeira e outra falsa. E ambas existem desde antes da fundação do mundo mesmo. Por quê? Quem é o fundador da falsa religião? É Satanás, é Lúcifer, aquele anjo que já existia, criado por Deus, lá em cima, na glória. E a verdadeira religião é somente uma. Agora, se essa falsa se espalha com galhos daqui e dali, isso aí não quer dizer que existe mais de uma. É uma religião falsa e uma verdadeira. Sim, por isso eles estão dizendo que todas são boas e todas são a mesma coisa, e assim por diante. Mas o mistério, vamos para o mistério de Deus em Cristo, só pode ser manifestado, só pode ser revelado à pessoa, não pela carne, não pelo sangue. Não vamos cansar de repetir isto para vós, porque é segurança para vós. Paulo está dizendo que esse mistério foi revelado, foi manifesto aos santos. E ele está se referindo a esse mistério que se encarnou. É Deus, é o mistério da piedade. É Deus se encarnando em seu Filho, o qual foi gerado no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, que é o Pai de Jesus Cristo, porque foi quem o gerou. É o Espírito Santo, que Maria concebeu do Espírito Santo. E de quem a mulher concebe, então ali está o pai da criança. E ela concebeu do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Pai. Daí então você, como filho, conhecer o nome do Pai. Por isso Jesus disse, manifestei o teu nome aos homens, porque o Filho traz o nome do Pai. Senhor Jesus Cristo. Então está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no qual você deve ser batizado. Senhor Jesus Cristo. É muito importante essa revelação do mistério da piedade, que é Deus em Cristo. É Deus encarnado. É muito importante, é fundamental. E não se consegue isso através da carne e do sangue, da mente humana. Jesus, dizendo aos seus apóstolos, aos seus discípulos, ele disse, perguntando, quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por certo, habitar. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ora, se não foi a carne, nem o sangue de Pedro, então a igreja não pode estar edificada sobre Pedro. Porque quando se refere à pessoa humana, tem que se pensar em carne e sangue. Mas não foi a carne e o sangue quem revelou. Foi o Pai que está nos céus quem revelou. E Jesus disse então que sobre esta revelação,
sobre esta revelação, a igreja seria edificada e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então a igreja está edificada sobre a revelação, isto é, sobre, assim diz o Senhor, sobre a revelação da palavra, das promessas de Deus. O Cristo era prometido nas Escrituras, mas estas Escrituras tinham que ser reveladas em seu determinado tempo, quando elas estavam sendo cumpridas naquela pessoa chamada Jesus Cristo. Eles creem no Messias, eles creem em Jesus Cristo, eles creem que o Messias virá, mas eles não tiveram a revelação do cumprimento dessas promessas do Velho Testamento a respeito do Messias, quando o Messias se manifestou. O mesmo está acontecendo agora. Mas, ouvintes, isso nos faz lembrar daquele caso de Abel. Como soube Abel que devia fazer para oferecer um sacrifício perfeito a Deus? Por fé, ele recebeu a revelação do sangue. Caim não recebeu a revelação do sangue, mesmo que ele tivesse um mandamento. Assim sendo, não podia oferecer um sacrifício perfeito. Foi a revelação de Deus o que fez a diferença entre Caim e Abel. Foi a revelação de Deus que fez a diferença entre as duas religiões, entre os dois religiosos, entre as duas sementes diferentes. Foi justamente a revelação o que fez a diferença em todas as épocas, tanto no Velho Testamento como no Novo. Foi a revelação de Deus, a revelação do Espírito Santo é que formou um grupo de verdadeiros cristãos. E a falta de revelação do Espírito Santo foi que formou uma falsa igreja. Porque ambos têm vontade religiosa, vontade de servir a Deus, de sacrificar a Deus. Ambos querem Deus em sua vida, em seus negócios. Caim não foi oferecer sacrifício ao diabo. Ele foi oferecer sacrifício a Deus, mas ele não tinha a revelação. O que fazia diferença entre ele e Abel era justamente, unicamente, a revelação de Deus. Então isso mostrou claramente que ali estavam duas sementes, ali estavam dois religiosos, portanto estavam duas religiões. Uma aceita por Deus, porque era pela revelação. A outra não foi aceita, porque foi mental, foi apenas no espírito religioso. Agora, a diferença que foi a revelação concedeu a Abel a vida eterna. Então está aí o que é salvação, aí está o que é revelação, e aí está o porquê devemos dar mais valor na revelação do que na interpretação. Porque quando os homens vão estudar Deus, logicamente eles terão uma interpretação das Escrituras. Por isso é que nós precisamos de um profeta. O profeta não interpreta, ele revela as Escrituras. É totalmente diferente. A revelação das Escrituras é uma coisa totalmente diferente da interpretação. Então, por isso nós encontramos centenas e centenas de seitas interpretando Deus de uma maneira diferente, cada uma com um tipo de culto diferente, embora todos estejam vivendo a mesma vida. Vivendo a mesma vida, porque eles têm recebido a mesma chuva de engano que tem caído sobre a terra. Foi a revelação de Deus que fez a diferença. Guardem isto. Se vocês tiverem interesse nisso, isso é muito mais importante, muito mais profundo, muito mais precioso do que um paralítico andando, do que um cego enxergando, do que um canceroso sendo curado.
Foi a revelação de Deus que fez a diferença. Agora, você pode receber o que diz o pastor tal, o grande líder tal, o que ele aprendeu, ele ensina, é claro. Paulo disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Mas nós temos de dizer que recebemos de fulano de tal e de ciclano aquilo que estamos ensinando ao povo. Damos graças ao Senhor, porque temos recebido do Senhor aquilo que estamos vos ensinando. Ah, mas vocês têm um profeta? Você recebeu foi de um profeta. Sim, o azeite e a farinha que a viúva tinha naquele tempo de seca, como está sendo o nosso, seca espiritual, foi recebida de Deus através do profeta mesmo. Não me envergonho desse profeta. Isso significa, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Porque o que eu tenho recebido dele tem sido azeite e farinha. Azeite é o Espírito Santo, farinha é Cristo, e logo virá a ressurreição. Paulo diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto a quem? Aos sábios entendidos? Aqueles que estavam estudando Deus? Não. Foi manifesto aos seus santos, aos quais, a estes santos, que têm a revelação, que têm a diferença, aos quais Deus quis fazer conhecer. Deus quis. Então não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo, naquele grande homem ali sentado num trono, que é Cristo, naquele grande pregador das multidões. Não, Paulo disse diferente. Ele podia dizer que é Cristo em mim, porque ninguém jamais pisou a terra com uma missão como Paulo recebeu. Ele podia dizer que esse mistério entre os gentios era Cristo nele, mas ele disse que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, o mistério passou para Maria, o mistério passou para a igreja, o Espírito de verdade que o mundo não podia ver nem conhecer, logo estava na igreja. Então você vê Deus em Cristo, é um fundamento, mas agora é Cristo em você. O mistério passou para Maria, o mistério passou para a igreja no dia de Pentecostes, e o mistério deve passar e se manifestar em você, em sua vida, e você então continuará sempre glorificando a Deus, confessando que precisa dele, mas manifestando a sua vida. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração, vivo agora a luz de um rutino arrebol, tenho luz no coração, tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ouvintes, Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio, teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção
ali na igreja, no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Aqui viveu um homem, Deus andava fazendo bem, no viver feliz a Bíblia diz que andava fazendo
exemplo de amor é Jesus Salvador, que andava fazendo bem, que andava fazendo bem. Ouvintes amados, nunca se viveu um tempo em que nós precisamos de sabermos em que temos crido e em quem temos crido, como este tempo em que estamos vivendo. Pois se trata de um tempo de engano, de astúcia para enganar. É necessário que tenhamos o Espírito Santo da graça para que não sejamos enganados. A maioria dos pregadores estão pregando sinceramente os seus pontos de vista e são dignos de respeito, eles são dignos até de consideração em um determinado sentido. São sinceros na maioria dos casos, mesmo combatendo uns aos outros, até de uma maneira que não deveria ser. Se tem um homem que precisa ser combatido, este sou eu. Antes de reconhecer que a minha carne, o meu ego, não é nada, Deus não pode fazer nada através de mim. O povo precisa se assegurar na palavra do homem, como entre a vida e a morte. Porque o homem se coloca diante do povo como um portador da voz de Deus. Ele é portador de uma voz. Ele é um mensageiro. Ele é um anjo. Agora é necessário que você tenha a revelação para saber que anjo é este, de onde ele procede, qual ministério tem ele aqui na terra. A história registra que São Martim, homem muito cheio do Espírito Santo, foi tentado por Satanás. Lhe apareceu um anjo muito formoso, brilhante, coroado, e disse para ele: Martim, eu sou Jesus, teu Salvador. Ajoelha-te e me adore. Martim não foi se prostrando, se emocionando com a beleza do anjo, com a sua vestidura brilhante, a sua coroa maravilhosa. Ele logo consultou o Urim e Tumim, o Espírito Santo, a palavra de Deus no seu coração. E com certeza absoluta, ele disse: sai da minha frente, Satanás. Chamou o anjo bonito de Satanás. E o anjo teve que ir embora. De outra feita, quando ele ainda era soldado, ele estava tirando uma vigília, uma noite de vigília, e encontrou um mendigo morrendo de frio. Tomou da sua capa, arrancou da espada, partiu a capa no meio, deu a capa para o mendigo, cobriu o mendigo
Depois Jesus apareceu para ele com a metade da capa. Então, um mendigo era Jesus. Um anjo brilhante era Satanás. Mas por que ele teve esse discernimento? Por causa do Espírito Santo. Dentre as muitas vozes sinceras, bonitas, trêmulas, eloquentes, chorando, isto não salva ninguém. Jesus chorou também, Jeremias chorou, e afinal de contas, cada um tem direito de sorrir, de chorar, não é? Está certo? Agora, a verdade está em alguma parte. Eu quero apenas te dar um conselho, ouvinte amado. É para escutar. Escutar a voz de Deus. Há muitas vozes nesses dias. São vozes de todos os lados. O Evangelho nunca foi pregado como está sendo pregado agora. Nunca. Por porfia, por contenda, por facção, por interesse, por fama, por vanglória, de todas as maneiras. Mas um homem como Paulo não se poria a brigar com nenhum deles. Diria assim, bom, eu, de todos os modos, eu dou glória a Deus porque o Evangelho está sendo anunciado. E isso é bom para que os sinceros se manifestem. Isso é bom para provar a revelação, para você saber onde está a verdade. Você tem que escolher. Você tem que escolher por revelação divina. O Espírito Santo precisa lhe mostrar, para você não tomar escorpião por peixe, nem tampouco pedra por pão. Porque ele não dá ao seu filho pedra no lugar de pão. Se você é filho de Deus, você não pode estar comendo uma doutrina aí que é pedra, pensando que é pão. Você não pode crer numa doutrina que não passa de um escorpião espiritual. Se você é filho. Porque Deus não dá escorpião quando o filho pede peixe. E o peixe é o símbolo da revelação. Isso é extraordinário. Você deve examinar, não pelo argumento do homem, nem pela eloquência do homem, pela oratória, pelo meu dom de falar, de convencer as pessoas, apesar de nunca usar de proselitismo, de ir atrás das pessoas. Mas examine à luz da palavra. O povo anda sem tempo de examinar-se. Se tem uma coisa que está sendo combatida no mundo todo e deve ser combatida é o analfabetismo. Agora note, quando você está combatendo o analfabetismo, você não está combatendo o analfabeto. Não é certo? Pare um pouquinho e pense. Muitas vezes, quando a gente está pregando o Evangelho, que a gente crê ser a verdade, as pessoas interpretam mal e pensam que a gente está acusando, atacando as pessoas. Não. Um verdadeiro pregador não ataca pessoas. Não ataca o pecador. Ele ataca o pecado. Agora, se você ataca o fumo e o fumante se sente ferido, isso é outra coisa. É a mesma coisa. Vamos acabar com o analfabetismo. Nem por isso vamos desprezar o analfabeto. Vamos colocá-lo numa posição indigna e até indevida, a ponto... Como é que faz? E São Pedro, como ele poderia ser pregador do Evangelho hoje, hein? Isso é para quem Deus chama. Se Deus chama um Saulo, instruído nos pés de Gamaliel, muito bem, mas e se ele chama um pescador, ele pode pregar? Poderá? Graças a Deus que até aqui tem podido, não é? Então continue pregando, pescadores. Vamos ver. Cada um pregando com sua convicção. Mas não pregue antes de entrar no Pentecostes. Caso contrário, se você fica usando a espada e a palavra, mas para cortar a orelha dos outros, desce para antes da hora. Mete a tua espada na bainha e aguarda o Pentecostes.
porque aí você vai ganhar almas apenas citando o que o profeta disse. Foi só usando o que o profeta disse, Pedro ganhou quase 3.000 almas de uma só vez. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Agora, vejamos, eu estava meditando, se o analfabetismo intelectual, humano, prejudica o homem, e o espiritual? Ah, mas existe analfabeto espiritual? Sim, perfeitamente. Então, é preciso todo mundo, sem distinção, estudar teologia. Não, espera aí. Teologia é uma ciência que estuda Deus. E Deus não é objeto de estudo. Ele nunca foi estudado por profeta algum. Na Bíblia, não. A palavra Deus em si já significa objeto de adoração. Você pode ter um carro como Deus, um cantor como seu Deus, como de fato é. É um Deus, é um ídolo, é um rei. Se torna um ídolo. Você põe sua casa como objeto de adoração, é idolatria. E assim por diante. Então Deus é um objeto de adoração. E não de estudo. Agora, vamos constatar que o analfabetismo espiritual é pior do que o intelectual. Porque o analfabeto, intelectualmente falando, ele sofre apenas dano na carne. Ele sofre prejuízo na carne, na sua vida terrena. E o analfabeto espiritual sofre dano eterno. Ele sofre a perdição eterna. Oséias, usado por Deus, disse: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Se referindo ao conhecimento de Deus, não ao conhecimento intelectual. E que vamos falar, que vamos pensar desses analfabetos que não conhecem nem Malaquias 4, 5, 6? O que vamos falar desses analfabetos que não sabem nem onde está a concordância para Mateus 28, 19? Esses analfabetos que vivem vendo 3 pessoas distintas, não pode ver o Pai no Filho. Não pode ver que Jesus é Emanuel, é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Como esse povo pode entender, conceber o segredo dos 7 trovões do Apocalipse, a revelação dos 7 selos? Como podem aprender álgebra se não sabem nem o ABC ainda? Como podem pensar em grandes coisas profundas se estão enterrados, parecendo avestruz que enterra a cabeça na areia e deixa o corpo de fora exposto para o inimigo, enterrados somente no mistério da cura divina e de mais nada? Como se pode ensinar a álgebra para uma pessoa que não sabe nem o ABC? Como se pode pensar no segredo dos 7 trovões, de fé em fé, de glória em glória, até alcançarmos a perfeição? Como podemos ver o mistério da piedade? Agora Jesus levantou os olhos para os céus e disse: graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Isso não é para mim exclusivamente. Isso não é para você sozinho. Isso não é somente para um determinado grupo. Jesus disse: eu vos digo a vós, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. São Lucas capítulo 11, versículo 9, versículo 10. Amados, vamos pensar um pouquinho. Se a pessoa fosse pedir a Deus no tempo de Moisés, diretamente alguma coisa, Deus atenderia? Não. Teria que ser através de Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. Tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus Cristo nos é concedido, mas através da sua palavra. Você não pode receber o segredo dos 7 trovões
O mistério da piedade não pode ser revelado a você sem que você obedeça a Jesus Cristo. Sem que você tenha a revelação de que há um profeta profetizado nas Escrituras para esta era, para nos mostrar estas coisas profundas, escondida ao mundo sábio e inteligente, e revelada aos pequeninos que têm tempo para escutar a voz de Deus, para os mancos, os aleijados. Eles não têm campos, eles não têm bois, eles não estão amarrados com as coisas terrenas. Já estou falando da parábola da grande ceia. Por isso eles têm tempo para atender o convite. Jesus disse: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas este ir a mim é justamente através de sua palavra. Você não pode de maneira alguma ir a Jesus Cristo a não ser através da palavra. Porque Ele é a palavra. Ele é a palavra. Agora notemos isso. Não importa quão mal sejam os tempos. Reclamar não resolve. Murmurar não resolve. Apelar não resolve. Israel estava gozando de um mau tempo. O tempo para Israel estava péssimo. E lhe faltava Deus. Faltava a arca. E Davi, sinceramente, resolveu buscar a arca. E fez um ecumenismo. Chamou os capitães, os sacerdotes e uniu a todo mundo para buscar a arca, porque ele sabia que a arca era, de fato, a solução para aquele mau tempo em que Israel estava vivendo. Mas ele cometeu uma grande falha. O plano foi frustrado, não foi avante, causou morte, porque ele não consultou a Natã. Natã era o profeta de Deus. Não adianta nós querermos trazer Deus para o povo, embora lutando, sacrificando, viajando, arriscando a vida, jejuando, orando, lutando de todas as maneiras como Davi lutou bem intencionadamente. Mas tudo isso causará morte se não for através do plano de Deus. Mas é necessário que aquietemos um pouco. É necessário que demos lugar ao Espírito Santo para que Ele possa nos falar. Não estamos aqui para discutir, não estamos aqui para conjecturar, não estamos aqui para convencer que você deve deixar sua igreja, deve deixar seu grupo. Não. Nós estamos lutando para que você pare um pouquinho e dê lugar ao Espírito Santo, para Ele te falar, para Ele mostrar onde está a verdade. E Ele mostra, Ele não lança fora. E recebendo esta verdade, recebendo essa resposta, você vai constatar que a verdade está no seu coração. A luz está no seu coração. A luz não está num credo, a luz não pode estar numa igreja, a luz não pode estar num homem distintamente. A luz tem que estar em você, porque ela está na sua palavra. É a palavra de Deus, e se essa palavra está em você, você tem luz no seu coração, e por isso então você não precisa combater nem A nem B. Basta mostrar sua luz, e aqueles que amam a luz chegam para a luz. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração, vivo agora a luz de rútilo arrebol, tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus a
as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Deus vos abençoe, ouvintes amados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Soul.